Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Monsenhor Viganò deu em exclusiva uma entrevista ao LifeSite News. No dia 8 de julho de 2021, o LifeSite News publicou-a com uma introdução que eu acho que não é necessário trazer aqui. Portanto, lerei diretamente a entrevista de Monsenhor Viganò. É necessário notar que algumas dessas respostas são bastante grandes, longas. Monsenhor Viganò, que está em um paradeiro desconhecido, geralmente dá as entrevistas mediante e-mail. Ele tem tempo para responder as perguntas por escrito e, portanto, são bem elaboradas essas respostas. Tanto melhor para nós, católicos, que aprendemos com ele, porque então ele tem a oportunidade de dizer o que diz com muito maior clareza para nosso benefício. Como epígrafe, podemos ler: Viriliter agite e confortetur cor vestrum. Haja com humanidade e deixe que seu coração seja fortalecido. Salmos 30, 25. Pergunta do LifeSite News: o que acha do apoio do Papa Francisco ao padre James Martin? Para quem não sabe, o padre James Martin é um sacerdote americano que tem uma atuação muito forte no ativismo LGBT. Mais do que isso, não direi. Busquem, aqueles mais interessados, no Google, James Martin SJ. Ele é um jesuíta e dá muito o que falar. Vejamos qual foi a resposta de Monsenhor Viganò a essa pergunta do LifeSite News. O que acha do apoio do Papa Francisco ao padre James Martin? Arcebispo Viganò responde: a ideologia LGBTQ+, e a teoria do gênero, que pressupõe como seu postulado, representam uma ameaça mortal para toda a nossa sociedade, a família, a pessoa humana e também, obviamente, para a Igreja, porque dissolvem o corpo social, as relações entre seus membros e o próprio conceito da realidade biológica dos sexos, que é arbitrariamente alterado para a autopercepção subjetiva questionável e variável de cada pessoa, com base no gênero. Muitos não percebem o caos que isto causará, não apenas nos hábitos civis e familiares, mas também nos religiosos, assim que o reconhecimento do movimento LGBTQ+, leve inevitavelmente a que pessoas com o que pode ser definido como disforia de gênero exijam ser acolhidas em paróquias e comunidades. Um exemplo emblemático poderia ser o caso de um homem, ordenado padre, que em certo momento acredita que se identifica como mulher. Deveríamos nos preparar para a eventualidade de ver a missa celebrada por um transexual ou um travesti. E como podemos conciliar a existência persistente do cromossomo masculino, que indefectivelmente define a questão do sacramento das ordens sagradas, com as aparências de uma mulher? O que deveríamos pensar sobre o caso de uma freira que, desenvolvendo uma autopercepção masculina, exige ser transferida para uma comunidade religiosa de homens e talvez até receber as ordens sagradas? Esse engano, cujas consequências são absurdas e perturbadoras na esfera civil, se aplicado à esfera religiosa, infligiria um golpe mortal no já torturado corpo eclesial. Devemos considerar as razões que levaram uma personalidade como James Martin, SJ, a desfrutar de tal notoriedade e visibilidade na esfera eclesial e até mesmo nas instituições romanas, recebendo uma nomeação como consultor do dicastério para as comunicações e sendo recentemente destinatário de uma carta manuscrita de Bergoglio. Seu compromisso ostensivo em apoio ao movimento pansexualista oferece efetivamente um apoio considerado e acrítico para uma série ilimitada de variações e perversões sexuais. Tal adesão a priori não é o excesso deplorável de um único jesuíta, mas representa a ação planejada de uma vanguarda ideológica que já provou ser incontrolável e capaz de orientar o próprio magistério de Bergoglio e de sua corte. A ideologia LGBTQ+, constitui o novo paradigma moral da religião globalista do indistinto, que é de uma clara matriz gnóstica e luciferiana.
A ausência de dogmas sobrenaturalmente revelados serve como a premissa de um superdogma pós-humano, no qual a fé é pervertida em uma aceitação incondicional de todo tipo de heresia e depravação. A esperança se dissolve na absurda reivindicação de uma salvação já garantida hic et nunc, aqui e agora. E a caridade é corrompida em uma solidariedade horizontal desprovida de sua máxima referência em Deus. O ativismo do jesuíta Martin prefigura o ministério do arco-íris, da era de Aquário, a religião do anticristo e a adoração de ídolos e demônios, começando com a imunda Pachamama. Por esta razão, o indecente e escandaloso endosso bergogliano das aberrantes provocações de James Martin é apenas mais um passo em um caminho que começou com seu famoso "Quem sou eu para julgar?", em perfeita coerência com a linha de ruptura deste pontificado. Um parêntese aqui. O Papa Francisco chegou a dizer, em uma entrevista que ele deu em um avião, ele gosta de dar entrevistas espontâneas nos voos que faz, e ele deu uma entrevista na qual, em algum momento, ele disse: "Quem sou eu para julgar?", referindo-se à questão homossexual. Um fato ocorrido aí com algum... eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que foi dentro desse contexto da homossexualidade, que ele não era ninguém para julgar um homossexual. Voltando aqui, Monsenhor Vigano diz: por essa razão, o indecente e escandaloso endosso bergogliano das aberrantes provocações de James Martin é apenas mais um passo em um caminho que começou com seu famoso "Quem sou eu para julgar?", em perfeita coerência com a linha de ruptura desse pontificado. É um gesto suicida, no qual os líderes da Igreja se rendem incondicionalmente à ideologia anticrística do globalismo e entregam todo o rebanho de Cristo como refém ao inimigo, abdicando de seu papel de pastores e mostrando-se como o que realmente são, mercenários e traidores. Escandalizados, estamos testemunhando a transição do argue obsecra increpa insta opportune importune. Repreende, ameaça, exorta, insiste oportuna e inoportunamente. 2 Timóteo 4, 2. Então, dizia Monsenhor Vigano, estamos testemunhando a transição desse repreende, ameaça, exorta, insiste oportuna e inoportunamente para o loquimini nobis placentia. Dizei-nos coisas agradáveis. Isaías 30, 10. Não é, portanto, surpreendente que James Martin desfrute de tal apreciação nas mais altas esferas do Vaticano, que, de acordo com a metodologia em vigor desde o Vaticano II, deixa via livre para os expoentes mais agitados das correntes progressistas e depois adota a dialética hegeliana entre a tese da moralidade natural e católica, a antítese dos desvios doutrinários e a síntese de um novo magistério em sintonia com os tempos. Essa forma de proceder, que pode parecer para alguns uma atualização prudente da mentalidade secularizada de nosso tempo, revela, no entanto, uma traição abismal ao ensinamento de Cristo e à lei impressa no homem por seu Criador. Uma licença maior no vício, amplamente desejada e promovida pela ideologia anticristã dominante de hoje, não legitima de forma alguma essa negação por parte da hierarquia da ordem que recebeu de Nosso Senhor, nem pode autorizar operações de adulteração que visem unicamente a satisfazer o espírito mundano e a corrupção da moral. Pelo contrário, quanto mais a corrente dominante insiste no cancelamento dos princípios imutáveis da moral católica, mais os pastores têm o dever de levantar sua voz para reafirmar, sem hesitação, o que Deus lhes ordenou que pregassem. Considero, portanto, ultrajante para Deus, escandaloso para a honra da Igreja, uma questão de grave escândalo para os fiéis e um desolador abandono para os padres e confessores que se possa dar voz a um jesuíta que baseia seu sucesso pessoal não em uma ação pastoral adequada, buscando a conversão de indivíduos homossexuais com respeito à moralidade, mas na promessa ilusória de alguma mudança na doutrina católica que legitimaria o comportamento pecaminoso das pessoas e conferiria a dignidade de interlocutor aos chamados movimentos LGBTQ+. O mero uso desse acrônimo, que apoia as pessoas, identificando-as mecanicamente em sua perversão sexual específica contra a natureza, demonstra uma prostração de James Martin e de seus colaboradores às exigências do lobby pansexual, que a Igreja não pode aceitar
ou legitimar minimamente. Em qualquer caso, se uma grande parte do clero está tão impaciente para ver as exigências da ideologia LGBTQ+, endossada pela hierarquia, isso se deve claramente a um conflito de interesses execrável e a uma crise moral e disciplinar muito profunda. Pergunta do LifeSite News. É possível mudar os ensinamentos da Igreja com relação às uniões homossexuais, especialmente considerando que o Papa Francisco aprovou publicamente as uniões civis que no passado foram condenadas por documentos magisteriais do Vaticano? Resposta de Monsenhor Viganò. Deve ficar claro que os comportamentos contra o sexto mandamento do Decálogo, especialmente aqueles relativos às desordens sexuais que ofendem o Criador na distinção natural dos próprios sexos e na finalidade procriadora do ato conjugal, não podem ser submetidos a nenhuma atualização, nem mesmo sob pressão de grupos de poder ou leis iníquas promulgadas pela autoridade civil. A mentalidade hedonista e pansexualista, que está na base da ideologia dominante de hoje, segundo a qual o exercício da sexualidade não está intrinsecamente ordenado para a procriação, mas pode ter como único objetivo a satisfação desregrada do prazer, também deve ser denunciada sem hesitação. Esta visão é repugnante à ordem natural desejada pelo Criador, que torna o ato sexual lícito somente na união dos cônjuges abençoados pelo sacramento e abertos à concepção. É evidente que, antes de tudo, como a natureza não torna possível a procriação entre dois homens ou duas mulheres, toda forma de sexualidade entre pessoas do mesmo sexo é intrinsecamente desordenada e, como tal, não pode ser justificada de forma alguma. As uniões civis não são mais do que formas de legitimação pública de concubinato, nas quais o casal não assume as responsabilidades e os deveres ligados à instituição natural do casamento. Se a autoridade civil aprova tais uniões, ela abusa de sua própria autoridade, que a providência instituiu dentro dos limites muito precisos da bonum commune, do bem comum, e nunca em direta contradição com o salus animarum, a salvação das almas, pela qual a Igreja vela com sua autoridade maternal. Mas se tais uniões são ratificadas pela autoridade eclesiástica, a traição do mandato divino se soma à perversão do propósito para o qual o legislador supremo o quis, tornando de facto nulas e sem efeito todas as formas, até mesmo implícitas, de aprovação oficial de comportamentos pecaminosos e escandalosos. Pergunta do LifeSite News. Há muitos bispos nos Estados Unidos que assinam cartas de apoio à identificação como LGBT e confirmam essa orientação, assim como outros, como o cardeal Cupich, que sugerem que casais homossexuais podem receber a Sagrada Comunhão. Qual é a sua mensagem para os católicos que podem estar confusos com tais pronunciamentos? Resposta de Monsenhor Viganò. O pseudo-magistério dos últimos anos, em particular o de Amoris Laetitia, a respeito da admissão aos sacramentos de públicos concubinos e divorciados, abriu uma brecha naquela parte do magistério que, mesmo depois do Vaticano II, havia sido preservada da sistemática demolição pelos inovadores. Portanto, não é surpreendente, mesmo em sua absoluta gravidade, que uma vez que pessoas que estão no estado de pecado mortal tenham sido admitidas à Sagrada Comunhão, essa infeliz decisão seja então estendida a pessoas que não têm a capacidade de contrair casamentos legítimos, uma vez que não são um casal formado por um homem e uma mulher. Mas, observando melhor, esta visão heterodoxa também diz respeito aos políticos que, em sua ação de governança e compromisso social, contradizem publicamente os ensinamentos católicos e traem o compromisso de coerência que eles assumiram com seu batismo e sua confirmação. Por outro lado, os assim chamados católicos adultos, que aos olhos de Deus são simplesmente rebeldes contra sua santa lei, encontram ampla aprovação entre os bispos ainda mais rebeldes, como Cupich, Tobin, Gregory e seus seguidores, eles próprios indignos de celebrar os mistérios sagrados, enquanto os pastores que são fiéis ao mandato a eles conferido por Nosso Senhor, não só reconhecem a situação de pecado público deles, mas também não desejam agravá-la com a profanação do Santíssimo Sacramento. Pergunta do LifeSite News. Qual é o ensinamento essencial e imutável da Igreja com relação à homossexualidade? Resposta de Monsenhor Viganò. A Igreja, fiel ao ensinamento de sua cabeça, é mãe e não madrasta. Ela não é indulgente com as fraquezas e a inclinação para o pecado de seus filhos,
mas os admoesta, os exorta e os pune com sanções medicinais, a fim de levar cada alma ao propósito para o qual foi criada, ou seja, a bem-aventurança eterna. Toda alma, querida e amada por Deus, foi redimida pelo Redentor na cruz, por quem ele derramou seu próprio sangue. Cuius una stilla salvum facere totum mundum quid ab omnis celere. Como lemos no Adoro-te Devote, composto pelo Doctor Communis, uma única gota do preciosíssimo sangue de Cristo tem o poder de salvar toda a raça humana de todos os seus pecados. O ensinamento imutável da Igreja é simples, cristalino e inspirado pelo amor de Deus e pelo amor ao próximo por sua causa. Ele não se impõe como uma castração cruel das tendências e orientações da pessoa humana que defende irracionalmente como legítimas, mas sim como um desenvolvimento amoroso e harmonioso do indivíduo em direção ao único propósito que pode realizá-lo completamente e que corresponde à essência íntima de sua natureza. O homem nasce para amar, adorar e servir a Deus, e assim alcançar a bem-aventurança eterna na glória do paraíso. Fazê-lo acreditar que, entregando-se aos instintos corruptos do pecado original e dos pecados pessoais, ele pode, de alguma forma, realizar-se longe de Deus e contra ele, constitui um engano culpável e uma gravíssima responsabilidade por parte daqueles que abusam de seu papel de pastores para iludir as ovelhas e mergulhá-las no abismo. Ao invés disso, é necessário mostrar, com paciente, mas firme direção espiritual, que todo ser humano tem um destino sobrenatural e um caminho de sofrimento e sacrifícios que o temperam e o fazem digno de sua recompensa eterna. Não há ressurreição sem Calvário. Não há vitória sem luta. Isto é verdade para cada alma redimida por nosso Senhor. Tanto a pessoa casada quanto a celibatária, o sacerdote e o leigo, o homem e a mulher, a criança e o ancião. A batalha contra a própria natureza corrompida pelo pecado original nos une a todos. Aquele que administra o dinheiro deve lutar contra a tentação de roubar. Aquele que é casado deve lutar contra a tentação de trair seu cônjuge. Aquele que vive na castidade deve lutar contra as tentações contra a pureza. Aquele que come boa comida deve lutar contra a tentação da gula. E aquele que está exposto ao aplauso público deve lutar contra a tentação do orgulho. Assim, com humildade e confiança na graça de Deus e recorrendo à intercessão da Virgem Imaculada, toda pessoa que o Senhor põe à prova, mesmo na dolorosa situação da homossexualidade, deve compreender que é na batalha contra o pecado que se conquista o seu lugar na eternidade, faz com que a paixão de Cristo não se torne vã e faz brilhar o esplendor da misericórdia de Deus para suas criaturas, a quem ele ajuda no momento da tentação. Não com a aprovação ilusória de inclinações ao mal, mas apontando para o destino glorioso que espera cada um de nós, ser admitido na festa das bodas do Cordeiro, vestindo o manto real que ele preparou para nós. Que possamos ser assistidos nesta peregrinação terrestre pela graça recuperada com a absolvição sacramental e o alimento celestial da Santa Eucaristia, o pão dos anjos e a promessa da glória futura. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 3 de julho de 2021, Santo Irineu, bispo e mártir.